o que aconteceu com o centro de Curitiba. Você costuma circular por lá? A partir de agora você acompanha a primeira temporada do Curitiba Craft, um programa feito pela comunicação da Câmara Municipal de Curitiba para falar sobre urbanismo. O centro de Curitiba já foi o coração da cidade, mas hoje muita gente nem sabe onde é. Jovens preferem o shopping e não conhecem nem a Tiradentes nem a Catedral. Mas tem muita revitalização sendo feita. Tem prédios novos, eu não sei se vocês já ouviram falar no movimento Retrofit. E tem também algumas revitalizações de ruas. A gente tem o Cine Passeio e uma galera que adora esse clima nostálgico e que costuma circular por lá. Bom, a gente trouxe aqui um pessoal que é muito antenado nas questões de história da cidade e vou apresentar eles aqui para vocês porque o papo hoje é super nostálgico. Primeiro eu vou chamar a Clarissa Grassi, que é pesquisadora cemiterial e responsável por aquele tour no cemitério municipal. Oi, Clarissa. Oi, Michele. Seja bem-vinda. Obrigada. A Clarissa tem muita história para contar, né, Clarissa? E a gente, não só sobre cemitério, mas ela tem aí uma bagagem até mesmo da nossa rua aqui, né, da Barão do Rio Branco. Então vai bater um papo com a gente sobre isso. O Rogério Belpino, né, que faz uns tours ali pelo centro, ele reúne uma galera que está muito interessada em saber sobre história. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado, Michele. Que bom estar aqui, né, entre grandes conhecedores da cidade e um pouco que a gente tem para contribuir, opinar, falar a respeito do nosso centro. Muito bom sempre, né? O Jefferson Navolar, ele é arquiteto. E ele vai falar um pouco sobre a questão do restauro dos imóveis, tem bastante experiência aí nessa área. Seja bem-vindo, Rogério. Jefferson, desculpe. Muito obrigado, Michele. Agradecer o convite, poder estar aqui com os amigos para poder debater esse centro da cidade. Bom, para a gente iniciar esse papo, a gente fez um recortezinho. Fomos até a Rua São Francisco conversar com o pessoal lá que entende da história, que viveu muito tempo por lá. Mas esse recorte na Rua São Francisco mostra a situação em que se encontra o centro, né? Então, vamos assistir esse VT, Bruno pode colocar. Uma rua com quase todas as portas de comércio fechadas em plena luz do dia. Foi isso que encontramos quando fomos a São Francisco. Só os estabelecimentos mais tradicionais, como o de Valentim Vasques, no mesmo endereço desde 1955, permaneceram. Esta é a realidade de alguns lugares no centro de Curitiba. Mas por quê? Fomos atrás do comerciante mais antigo para tentar entender o que foi que aconteceu. Tinha bastante pessoas circulando, moradores que nem eu falei, o comércio tudo aberto aqui, tinha bastante comércio na rua. É o contrário de hoje, né? Quando você passa aí, dá até uma tristeza de você ver tudo fechado, sem comércio. E isso aí é ruim para nós. Quanto mais comércio tiver, mais pessoas podem frequentar aqui. E também inibe um pouco as pessoas do mal aí. Para ele, a pandemia potencializou uma crise que já vinha acontecendo. O aluguel, o pessoal, depois da pandemia, tentou negociar, entrou em crise, né? Diminuir um pouco, a maioria não aceitou. Foi aí que fechou bastante comércio. Os caras emigraram para o outro lado, uns abriram um negócio em casa e a rua ficou desse jeito aí, essa tristeza que está aí, sem comércio, sem nada, sem público passeando na rua. Você vê, olha aí na rua, você não vê passar ninguém. Numa voltinha pela rua, Valentim, como um guardião do passado, vai narrando o que aconteceu com cada porta fechada. Esse aqui, então, era o que, seu Valentim? Salão de cabeleireiro. Tinha um cabeleireiro há anos aí, muitos anos. E fechou agora? Fechou já faz tempinho, faz uns 10 anos que ele foi embora. Né? E daí nunca mais ocupou? Nunca mais foi alugado. A área, antigamente a funerária não era aqui, era ali onde está fechada aquela área. A funerária mudou para cá. E aqui está abandonado?
Aí está abandonado. Aí tá tudo esses prédios aqui, você pode ver esses casarões aí, tudo fechado, tudo abandonado. Quase não dá para ver, mas a rua guarda um elemento que denuncia sua idade avançada. E onde que tá o negócio que eles prendiam os cavalos? Vamos ver aqui no meio-fio. Aqui. Ah, ele tá mostrando aqui. Ah, aqui ó, uma argola ali, ó. Isso, aqui mesmo. É aqui. A argola que prendia os cavalos. Os cavalos. Aqui, bem no meio-fio ali. É. Quando eles reformaram a rua aqui, né? Tinha esquecido até de colocar, daí eu falei, pô, cadê? Põe de volta. Põe de volta. Aí eles colocaram de novo. Vamos retomar um pouco da história desse espaço urbano. O blog Tour História conta que já se chamou Rua do Hospício por abrigar o hospício dos padres da Ordem de São Francisco das Chagas. Depois virou Rua do Fogo, batizada assim pela população, aparentemente por ter um clima meio caótico. O nome de santo veio em 1871, em alusão à Igreja da Ordem de São Francisco. Desde então, segue tentando se reinventar com revitalizações, mas esse é assunto para outro vídeo. O Carlos pôs até uma trilha assim triste, dramática. É verdade. Mas então, a gente foi e viu isso. Eu queria perguntar para a Clarissa, qual que é a tua impressão do centro? Por que está assim o centro? Você tem uma ideia? Eu acho que é uma somatória de muitos processos, né? São coisas que abrangem muito mais a cidade como um todo e até mesmo os nossos próprios hábitos. Eu gosto de lembrar que até os meus 10, 12 anos, eu vinha ao centro com a minha mãe para a gente resolver tudo que era assunto de banco, comprar roupa, comércio, era tudo na Rua 15 e era assim, aquela coisa, amanhã nós vamos nos arrumar porque nós vamos ao centro. Eu acho que a gente se encontrou nesses dias aí também, porque eu também fazia a mesma coisa com minha mãe. Né? E assim, por exemplo, a minha mãe conheceu meu pai na 15 de novembro, eles se arrumavam para ir até a 15 de novembro, né? Então a gente tem aí uma passagem de tempo, porque tem um tempo em que o centro da cidade é o coração dessa cidade. O Agache, ele faz essa coisa de fazer a metáfora com o corpo humano, a cidade como corpo humano, né? Uhum. Então a gente vê o centro da cidade como um aglutinador de várias questões comerciais, serviços, enfim. Com o passar do tempo, a cidade vai crescendo e vão surgindo outros polos, né? Os bairros vão começando a ter o seu próprio comércio, a sua agência bancária, enfim. Vai descentralizando toda aquela gama de comércio e de serviços que existe no centro da cidade. E isso vai enfraquecendo um pouco assim, a presença mesmo das lojas, né? Do comércio no centro da cidade. Existe uma outra questão, que é a questão da gentrificação, né? De haver uma evasão da população do centro da cidade em função do custo da locação desses imóveis. Isso é muito comum em todas as capitais, né? Se a gente for olhar os centros urbanos, assim, os centros históricos dessas capitais, geralmente são áreas que demandam constante intervenção, né? E tem dois outros fatores que eu também acho que são extremamente relevantes. Eu nunca me esqueço que em 97 eu ainda estava na faculdade, eu fui a um congresso e nesse congresso se discutia a tendência ao home office, a se trabalhar em casa, como forma, naquela época, não apenas só de economia de tempo, mas de bem-estar dos funcionários. Para evitar todo aquele estresse do deslocamento, né? Porque a gente fala que em Curitiba a gente ainda acha as coisas muito perto. Quando você conversa com alguém de São Paulo que sai tipo 2 horas antes de casa para poder chegar ao trabalho, enfim, né? A gente vê essa questão de como as coisas vão mudando aí ao longo do tempo. E esse home office, essa coisa de se trabalhar em casa, foi uma questão que a pandemia acentuou e consolidou. E daí o que acontece? Você vê emergir com uma força gigantesca o comércio online. E qual que é a vantagem do comércio online? Você não tem custo com
funcionários, com aluguel de loja, decoração, várias outras coisas, né? Então você vê um enxugamento do corpo de funcionários dessas marcas, então você barateia e muitas vezes você consegue até um preço que um comerciante normal não conseguiria. Então eu acho que essa somatória de fatores, né, essa diluição do centro enquanto ponto nervoso da cidade, no sentido de ser o grande aglutinador, né? Então o próprio desenvolvimento dos bairros, essa questão da gentrificação, né? Porque antigamente, por exemplo, vamos pensar lá na Praça Tiradentes, a botica do Augusto Stelfield, que foi construída lá por 1854, 1856, era a botica embaixo, a farmácia, e eles residiam em cima, né? Que é aquele modelo lá que o Norbert Elias chama de maison particulière, né? Que é a burguesia surgindo. Você tem o comércio ou a prestação de serviços no andar de baixo e a residência no andar de cima, né? Tudo isso vai acabando. Daí você vai locar um imóvel desses, você não vai particionar essa locação. Você geralmente loca o imóvel todo. Você tem um custo muito maior. Uma situação de extrema fragilidade que as pessoas ainda estão tentando se recuperar após pandemia. Uma tendência ao home office. Então, são várias coisas que eu acho que, juntas, acabam tendo um impacto muito maior sobre essa questão da situação da São Francisco, né? E outra coisa também que eu acho que é importante falar é dessa questão da política da janela quebrada, né? Que Rudolf Giuliani ficou muito famoso por usar isso. Então, se você tem um imóvel, se alguém passa e quebra uma janela, né? Se você não arruma aquela janela, a tendência é vir quebrar outra janela. Daqui a pouco tem uma pichação. E você vai perdendo o mando daquele espaço. Lentamente, ele vai se tornando um outro espaço, né? Ele assume outras características. Então, tem tudo isso que eu acho que acaba influenciando de forma direta aí a ocupação do centro, né? Rogério, você que está circulando pelo centro, leva as pessoas para conhecer a história do centro. Como que você vê esse movimento lá de resgate da história e a impressão que as pessoas têm ao circular pelo centro e, às vezes, talvez pela primeira vez com você lá, né? Exatamente. Olha só, até é curioso que o movimento que eu faço, como a Clarissa já até sinaliza nessa questão do home office, das maneiras de divulgação de negócios próprios por meio da internet, eu faço algo muito semelhante a esse movimento, uma vez que eu primeiro falo da história de Curitiba nas redes sociais, né? Ou seja, me utilizo amplamente no primeiro momento da internet, com vídeos curtos, postagens rápidas, para atrair o público de uma maneira geral e chamá-los então, né, convidá-los a ir para a rua, nesse momento então, para fazer comigo o que eu chamo de aulas passeio, né, educador que eu sou, né, trabalho com essa questão da educação patrimonial, mostrando a cidade de maneira presente, de maneira física, ali em frente ao patrimônio, ao edifício, aos monumentos, e existe uma série de impressões relacionadas às pessoas quando entram em contato com aquilo, né? No momento, há pessoas que habitam o centro, né, e o centro histórico, até porque eu faço essas aulas passeio, né, de uma forma mais intensa dentro mesmo do centro histórico, né? E as pessoas que procuram porque moram no centro há bastante tempo, né, ou moram ali, claro, a trabalho, a estudo, muitas pessoas vindas de fora que estão há pouco tempo habitando o local e querem saber mais a respeito também. Aí vem essa oportunidade, né? E também né, um outro público que está há muito tempo e quando faz as aulas de passeio, poxa vida, eu não tinha ideia, Rogério, de que existia essa história toda aqui das ruínas de São Francisco, por exemplo, ou desse solar do Barão que eu nem sabia que existia, tá ali na Presidente Carlos Cavalcante, ao centro também, e tantos outros lugares. E há outras pessoas ainda que vêm dos bairros, né,
para fazer essas atividades atraídas pelo conteúdo da internet, né? E o que eu vejo muito são pessoas dizendo: poxa, Rogério, faz anos que eu não piso aqui no centro. Eu não venho mais aqui para nada. Vinha quando era os moradores mais antigos, quando era mais jovem, quando estava aqui, enfim, vinha para cá para algum comércio, né? Bem essa situação que a gente já está relatando, né? Ou para outras atividades. E depois nunca mais, porque a gente fica no bairro mesmo, ou quando a gente vem de maneira muito específica para um shopping que é mais seguro, tem estacionamento, tem lugar para ficar, para comer, né? Tem a segurança ali dentro, né? Então eu não ando mais no centro, né? Não ando a pé mais no centro. As pessoas ficam inclusive até um pouco amedrontadas, até eu percebo assim no olhar das pessoas, quando, claro, né, o centro é vivo, a cidade é viva e há pessoas, trabalhadores, moradores de rua, pessoas se divertindo, fazendo das mais diversas atividades e nos mais diversos gêneros e humores, né? E então as pessoas ficam até um pouco assim, né? E às vezes perguntam: é seguro, Rogério, né? Olha, eu falei: olha, comigo, né? Eu já tenho alguns anos fazendo isso, nunca me aconteceu nada, né? Mas também, né? Enfim, não posso assegurar que nunca vai acontecer, né? Então há essa impressão das pessoas como educador, né? E tendo esse contato das pessoas, as pessoas amam muito o centro, passam a amar ainda mais quando conhecem a sua história. Quando entendem o que foi aquele lugar, o que aconteceu, o que houve, ficam fascinadas com aquilo e querem mais. Eu vou voltar, né? Eu vou fazer uma outra atividade, não só comigo, mas a própria Clarissa, quando faz no cemitério, muitas pessoas ficam fascinadas com aquilo, porque também está se falando da cidade, né? No trabalho dela, por exemplo. E a gente, né, eu sempre recomendo muito. Tem ali a visita guiada dentro da catedral também, do Gabriel Forgatti, que é fantástica. Então, as pessoas começam a descobrir que há isso, né? E ainda, né, cresce, né, esse valor que elas dão para esses lugares, né? Então eu entendo que há esse movimento também, né, de se amar o que se conhece, né? E se frequentar, se utilizar, se familiarizar mais com o lugar a partir do momento em que se conhece mais a também. História, né? Você tem impressões das pessoas ao circular? As pessoas ficam com medo? O que você observa, assim, de estar ali? É claro, está todo mundo num grupo, né? As pessoas se sentem seguras. Mas elas comentam alguma coisa sobre a realidade que está em volta? Comentam, tanto com a condição das pessoas, né, em condição de rua, né, que cresceu drasticamente, principalmente depois da pandemia. Isso é perceptível, não precisamos nem analisar números, estatísticas, que isso é visível, né? Quanto o abandono de muitos imóveis. Quando a gente está numa rua São Francisco, por exemplo, passamos por ali, se conta toda, né, a questão da Rua do Fogo, etc., né, como no VT foi falado e ali em algumas palavras. A rua tem roteiro também? Tem algumas aulas que eu passo por ali também. E então as pessoas olham, né, com evidência aquilo. Poxa, mas tem um prédio ali, o que acontece com esse prédio? Por que ele está abandonado assim? No primeiro momento, parece que há uma acusação direta ao proprietário, sempre. Poxa, o proprietário, relaxado, deixa assim. Uma coisa tão bonita. Aí quando se começa a refletir um pouco mais, entender questões de custo, de burocracia para se restaurar ou se revitalizar ou, enfim, dar outro uso àquilo, aí já vai se entendendo um pouco mais que, né, o buraco é mais embaixo, né? É mais difícil, não é tão simples assim. Infelizmente, há uma dificuldade muito grande para isso. Então, as pessoas, claramente, entendendo ou não do assunto, elas veem isso de maneira bem clara, assim, né? Elas chamam atenção para isso.
Inclusive, nós temos um VT para falar sobre a questão desses imóveis que a gente considera que estão abandonados. Eu vi que o Jefferson anotou muita coisa ali. Eu tenho perguntas sobre a questão dos imóveis antigos, mas eu acho que você quer comentar alguma coisa sobre o centro. Não tinha pergunta para você, mas eu acho que você anotou tanta coisa aí nessa nossa conversa que eu vou abrir para você. Obrigado, Michele. Primeiro, parabenizar a Câmara pela iniciativa do tema. O urbanismo, todos sabem, é uma ciência, não é uma ação entre amigos. Ela tem tendências, ela tem modos de agir na cidade. E quem tem essa responsabilidade de atualizar o urbanismo da cidade é o poder executivo, o poder legislativo e também o poder judiciário, que às vezes é causa e efeito de muitos abandonos também. Então, me parece que Curitiba, assim como demais capitais, deixou a questão do patrimônio edificado por conta do urbanismo. Achou-se que o urbanismo teria a capacidade de solucionar questões que não são econômicas e que não são que são culturais e que são sociais. Então, eu dou o exemplo de quando se instituiu o primeiro plano diretor, na década de 60 e 70, vocês sabem disso, havia uma ferramenta que ela desapareceu nos anos que chegaram mais perto de nós, que era a Fundação Cultural de Curitiba. A Fundação Cultural de Curitiba nasce como uma ferramenta necessária para fazer a associação entre o novo urbanismo e a população. Ela tinha essa responsabilidade fundamental de ligar o poder instituído com os cidadãos, não é? E isso acabou não sendo mais utilizado como uma ferramenta. Quer dizer, a prefeitura, ao tomar suas iniciativas, eu quero dizer, ela comunica muito mal. Não é? Então, as possibilidades que existem de revitalização dos edifícios, revitalização do centro histórico, talvez, eu vou fazer um exagero aqui, talvez sejam sequer conhecidas pela grande maioria da população. Então, acho que o primeiro ponto o poder do Estado, no caso, o município, é muito grande. Ele tem a responsabilidade de agir antecipadamente, depois tem a responsabilidade de efetivar essas ações, no sentido de fazer a população entender esses muitos benefícios que já existem na lei para a revitalização. Agora, a grande problemática sempre foi trazer população para morar no centro. Não é? A atividade comércio, ela é muito bem vista de dia, mas o senhor sabe, ao fim da tarde, se você não tem gente morando, a cidade desaparece como função social. Então, este plano diretor que está em vigor depois de muitos anos do que nós arquitetos acabamos apelidando de política de sanfona, Curitiba é um município 100% urbano, né? E são vários centros históricos que hoje já são reconhecidos como centros comunitários e o centro tradicional acabou ficando de fora nos últimos 20 anos, vou exagerar, de política urbana. Agora, me parece que fruto da pandemia, não é? Há um retrocesso em relação ao esvaziamento um pouco dos centros que não são tradicionais e com a procura de ocupação com habitação do centro. É uma iniciativa extremamente correta que está prevista no plano diretor. Então, hoje, um empreendedor, um dono de um imóvel que queira fazer uma revitalização, se ele for optar pela questão comercial, ele não tem tantos benefícios como se ele optar pela questão habitacional. Isso é claro, está posto na lei, não é? Então isso tem que ser divulgado. E a questão da memória, como falou a Clarissa e o Rogério, ela não é colocada como uma política pública, ela é colocada como uma ação ela tem que ter uma política absolutamente vinculada à economia, à sociedade e à política. Então, eu vejo que a cultura, e especialmente a cultura arquitetônica, também conhecida, né, como arte utilitária, eu gosto muito dessa definição, de você agregar arte, agregar valor aonde as pessoas habitam, as pessoas frequentam, talvez a maior preocupação dos arquitetos urbanistas. Mas o poder, o Estado e a prefeitura
perderam essa capacidade. Não é? Existem outras preocupações que acabaram tomando conta da gestão. A verticalização, ela é, sem dúvida, a geradora de economia, geradora de emprego, geradora de renda, mas ela não traz cultura para a cidade. Não é? Ela, às vezes, substitui imóveis que têm valor cultural por uma verticalização fria, com portões de ferro, com 2 portões agora, né? Tem uma entrada e um dentro. Então, acho sim que o tema é muito relevante e acho que é uma oportunidade clara da cidade agora de Curitiba, no seu centro histórico, usufruir do que a legislação está posta, mas acho que há necessidade de uma campanha muito grande de fazer, sem chegar à população, essas possibilidades que hoje já existem, né? Jefferson, a gente tem aqui um vídeo, a gente estava andando lá na São Francisco e nós tínhamos um casarão bonito, só que estava fechado em cima, a gente achou que estava abandonado mesmo. Estive conversando com um comerciante embaixo, o único das portinhas daquele casarão que estava aberta. Ele falou, eu tenho a chave, vocês querem dar uma olhada? A gente foi lá. Bruno, se você tiver aí o material para rodar, vamos ver o casarão, como é que tá lá por dentro. Aliás, de assustar. Qual é a rua? São Francisco. Na São Francisco mesmo. A Rua São Francisco está repleta de casarões do século passado, só que muitos estão desocupados. Este, que fica na esquina da Rua Riachuelo, tem a parte comercial embaixo e a parte superior era residencial. O suntuoso palácio de 1929, ao longo do tempo, virou até pensionato, mas hoje está vazio e é considerado unidade de interesse de preservação. O acesso está trancado, mas um comerciante local permitiu que a gente entrasse para filmar por dentro. Há indícios de que está abandonado há muito tempo. Muita poeira, teias de aranha, piso corroído por cupins, corrimão e escada instáveis. A vista privilegiada das duas ruas se torna turva pelos vidros empoeirados, muitos deles quebrados. Um verdadeiro cenário de casa mal-assombrada. Estar ali dá a impressão de que encontraremos alguma surpresa digna de filme de terror. E confesso que, apesar de achar lindas essas construções, sair dali deu uma grande sensação de alívio. Mas por que imóveis como esse estão nessa situação? Fica a pergunta. E realmente, quando a gente entrou, eu falei, nossa, uma sensação ruim, assim, pesada de estar ali e, sei lá, enfiar o pé numa tábua podre. Claro. Já foi comentado aqui a questão da posse, da irregularidade da posse, é talvez um dos grandes culpados disso. Né? A família entra em decadência econômica, morre o herdeiro, a transmissão não foi viabilizada com qualidade. Isso deixa os imóveis num stand-by, parados no tempo. E aí, sim, de novo, o poder público pode agir. Né? É aí que entra o poder judiciário? O poder judiciário, sem dúvida, ele pode agir, assim como o legislativo e o executivo. Eles podem facilitar essa dificuldade social que a posse, não é? A falta da posse regular, ela também é, sem dúvida, uma das grandes motivações. E é muito comum esses imóveis no centro? Eu diria que a grande maioria dos imóveis que estão abandonados tem dificuldade jurídica e institucional, a grande maioria deles. Tem uma coisa que eu acho interessante elencar, que assim, a nossa política, veja, até 8 anos atrás, a gente só tinha as unidades de interesse de preservação como ferramenta de conservação dos imóveis. Então, independente da relevância que tivesse aquela edificação, ela só era protegida como IP, o que muitas vezes advogados, sabiamente, a favor do interesse econômico, interviam e conseguiam, né, modificar, por assim dizer, a legislação. Há 8 anos que nós temos uma lei municipal de preservação do patrimônio, né, que foi aí regulamentada e instrumentalizada aí ao longo desses últimos 7 anos. Mas, em primeiro lugar, assim, eu acho que falta muito, principalmente por parte da população também, o conceito de memória, o conceito de patrimônio.
quem morou num bairro e não vem, sei lá, 15 anos no centro, será que ele olha o Palacete Riachuelo e entende aquilo como pertença, como parte da vida dele, como algo que diz respeito dele, né? E eu vejo essa questão dos imóveis e faço uma comparação com o cemitério. A maioria deles, o que acontece? São décadas sem manutenção alguma, né? O que obviamente acarreta uma deterioração da edificação. E daí quando se verifica a possibilidade de intervenção, o custo é altíssimo, porque você tem que fazer muito pelo imóvel. Além dessas questões de regularidade, a questão de posse e tudo mais, né? Mas eu vejo assim que eu sinto assim uma certa terceirização, no sentido de são muitos os culpados, mas nós mesmos, eu sempre, quando eu faço a visita, eu provoco as pessoas, porque o coronel Benedito Anés de Paula, que inclusive nomina ali parte do Largo da Ordem, né? Que foi a pessoa encarregada de construir o cemitério municipal São Francisco de Paula, ele está enterrado no mesmo túmulo que o prefeito Ivo Arzua. E a lápide dele, original, de mármore, é o fundo do vaso do túmulo. Então tem um vaso, uma floreira, e o fundo dessa floreira é feita com a lápide dele. Uhum. Então, eu acho assim, nós ainda, no Brasil, engatinhamos muito nesse conceito de patrimônio, na necessidade de que as pessoas tenham esse pertencimento em relação à cidade, que elas... Então, assim, eu acho que essa questão da educação patrimonial é extremamente importante, porque quando a gente fala, por exemplo, daquela questão da janela quebrada, dessa tomada do imóvel por terceiros, é só a frequência, se as pessoas não frequentam aquele espaço, você dá o mando de ocupação daquilo a terceiros. E realmente não vai ser uma coisa boa, né? E assim, eu acho que a gente tem caminhado, sim, positivamente para essas questões de preservação do patrimônio, como o rosto da cidade, como a recuperação de inúmeros imóveis, o próprio Cine Passeio, né, que veio ali e que resgatou essa ideia do teatro de rua, que é uma coisa que também a gente não tem mais. O que aconteceu com os teatros que nós tínhamos na cidade? O cinema, né? Os cinemas. Como que eles foram ocupados, né? Quer dizer, é uma gama de coisas e, principalmente, através da legislação do tombamento, criar elementos que possibilitem a recuperação desses imóveis. Né? Porque o patrimônio tem isso, tem potencial construtivo, mas também você pode entrar numa lei Rouanet, você pode fazer 1000 coisas para intervir naquele imóvel e, de certa forma, tentar, através do trabalho de um arquiteto, enfim, fazer todo o restauro, né? É nisso que eu queria chegar também, qual que é... Eu compro um imóvel, um palacete como aquele lá. Eu nem sei se ele é uma UIP, né? É unidade de interesse... De preservação. De preservação, não sei. Mas, eu achei lindo, maravilhoso. Comprei. Qual que é a minha dificuldade em restaurar aquilo? Eu tenho que fazer exatamente... Seguir as regras da prefeitura. É muito caro, vai muito além do que se eu fosse demolir tudo e construir uma coisa nova. Eu imagino que quem tem um imóvel desse ou quem tem vontade de investir num imóvel desse tem essas dúvidas, assim, de uma forma prática. Como é que é possível facilitar isso, né? Facilitar ou incentivar esse restauro? Como eu disse, existem vários incentivos já, não é? E a maioria deles, ou a totalidade deles, incentivos econômicos, financeiros, o que é muito importante, não é? Mas eu queria pegar carona, Clarice, quando você fala a questão da memória, eu retomo aqui o papel da Fundação Cultural de Curitiba, que não tem agido, ao meu ver, à altura da sua responsabilidade. Como, por exemplo, qual é a memória a ser preservada? Se é da cultura alemã, não é, do qual nós ainda temos muito forte a presença dela, ela está designada hoje a uma fachada antiga, uma réplica dela, da Casa Mila, num parque. A prefeitura tomou essa iniciativa de colar as culturas mais fortes, as culturas tradicionais, em réplicas.
A cultura polonesa lá no parque, de novo, um parque, uma réplica de uma igreja. Então, houve a transferência da memória, essa memória que deveria estar pulsando nos exemplares arquitetônicos, para que a gente pudesse dizer, poxa, isso aqui representa a cultura alemã, por trás dela tem novelos de motivações sociais, música, poesia, literatura, etc., que poderiam rechear os imóveis, mas não. Essa cultura não está disponível mais para ser preservada. Os clubes que representavam a cultura, esvaziados, não é? Todos eles, aí o Thalia, o Concórdia virou Clube Curitibano. Virou cancha de tênis, né? Com uma responsabilidade de apenas fazer um baile do show uma vez por ano. Então eu só queria deixar enfatizado que, de novo, a parte da Fundação Cultural não está à altura. A memória não está viva na cidade para facilitar essas iniciativas. Eu vou comprar um casarão, eu tenho que saber a origem dele como etnia, como ação comercial, como ação social, como ação religiosa. Alguma coisa houve por trás dessas edificações, seja em conjunto, na maioria das vezes, porque cá entre nós, não são arquitetura de 5 estrelas. Jefferson, posso te fazer uma pergunta? Ora, por favor. Como que você coloca essa questão da atuação da Fundação, que eu queria entender? Porque, assim, a Fundação tem a questão das leis de incentivo, mecenato. Você diz da Fundação ser o órgão de pesquisa dessa etnicidade, dessa população em si? Pesquisa e divulgação. Associação dessa cultura à cidade, ao tecido urbano. Isso não está acontecendo, não é? Quando você tem, por exemplo, preservado o Teatro Paiol, está preservando o quê? Ali é uma genialidade do Abrão e da Prefeitura. Você preserva o Paiol, como o antigo Paiol de pólvora, e coloca nele um teatro. E aí você dá o nome dele de Teatro Paiol. Você vincula o passado com o presente, com o futuro. São coisas absolutamente simples e necessárias para que a arquitetura preservada tenha recheio. Tenha recheio cultural, recheio emotivo, recheio social. Não é? Agora, as outras, são poucos os exemplos tão bem sucedidos como o Teatro Paiol. Então, assim, só para datar, quando se implantou a Rua 15, o calçadão da Rua 15, a responsabilidade de fazer o vínculo daquilo para a sociedade foi da Fundação Cultural de Curitiba. Tinham ônibus transformados em ônibus de cultura, circulavam pelos bairros e anunciavam: sábado, seus filhos serão bem-vindos para pintar, para cantar, no maior espaço social de Curitiba, que passou a ser a Rua 15 de Novembro. Isso era semanal. As crianças, minhas filhas... Eu fui pintar lá. Várias vezes. Então, elas têm isso aí no imaginário delas. Curitiba, o calçadão da Rua 15 não é frio. Ele não é frio porque está na memória das pessoas. Não é para nós, mas essa nova geração aí acho que nem faz ideia do que é o calçadão da Rua 15. O WhatsApp resolveu isso tudo. Então eu digo assim, esse vínculo não é preservar por preservar. A edificação sem um novo uso, sem um conteúdo, é uma reciclagem. Reciclagem a gente pode fazer com total liberdade. É contar uma história, né? O que tem por trás daquele prédio, daquele local. E ela pode ser, que é o melhor dos mundos, estar vinculada ao casarão, à edificação. Né? Nossa capacidade daí seria de revitalizar. As palavras fazem sentido. Restaurar depende da revitalização do que tinha naquele conteúdo. Ou ela pode ser um hospedeiro. Não é? Eu posso perceber que existe um nicho cultural que está sem abrigo, atividade, arquitetura é abrigo de atividade, e você incorporar isso dentro daquele edifício. Então, essas teorias elas estão consolidadas, né? O que não pode é simplesmente financiarizar. Financiarizou, você coloca isso como prioridade. Como se faz o cálculo do potencial construtivo hoje de um imóvel, como você citou, para vender o metro quadrado de UIP? É o metro quadrado do terreno multiplicado pelo zoneamento. Não interessa que tipo de casa está ali, se ela é tipo A, B, C, não interessa, porque tem mais valia em Curitiba hoje é uma UIP que esteja num terreno grande. Aí ela entra no comércio da cidade. Isso é um equívoco. Você tinha que preservar a melhor arquitetura.
mesmo que ela fosse diminuta, mesmo que ela tivesse um terreno pequeno. Isto é inventário arquitetônico, que não se concluiu. Não é? Se fez um grande inventário na década de 70, mas ele nunca foi concluído e sequer foi implantado na cidade. Hoje a listagem de WIP ela é o inventário de Curitiba mais 50% de enxertos, sem justificativa nenhuma. O contaminada está aquela listagem, ela não tem mais responsabilidade cultural. A listagem de WIPs hoje está contaminada. Ela teria que ser expurgada. Toda essa arquitetura que foi elevada à questão de WIP sem justificativa cultural e histórica. Eu não estou fazendo aqui uma crítica, nem denúncia, é uma realidade. Né? Inclusive o debate é para isso. A gente, quem sabe, achar alguma solução e sugerir aí para os vereadores sugerem para a prefeitura, enfim. O caminho é esse, na verdade, aqui hoje, né? Claro, eu estou aqui como profissional. Então, eu até o ano passado tive uma cadeira no Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, né? Que, aliás, você citou, já é uma lei com mais de 10 anos e só tem um imóvel. 8 anos? 8 anos que ela foi lançada, mas ela foi regulamentada, acho que teve uns atos de regulamentação agora, 2020, 2022, uma coisa assim. Tem apenas um bem tombado e não está efetivado porque está judicializado. Alguma coisa está... Mas tem pelo menos o tombamento do cemitério está em andamento. Então assim, o papel da prefeitura é fundamental. A preservar a memória é uma atividade de Estado. O mundo inteiro sabe disso. Não é uma atividade das pessoas. As pessoas colaboram, contribuem, entregam seus conteúdos, entregam sua formação histórica para a sociedade. Quem administra isso é a sociedade organizada, principalmente a sociedade eleita. Né? Então, a Câmara Municipal tem sua responsabilidade. Sim, eu citei aqui anteriormente, vou me antecipar, né? A questão da burocracia que a prefeitura exige para que se obtenha um alvará, por exemplo, de obra e de restauro, poderia ser simplificado. Fica uma primeira sugestão concreta, a instituição de um alvará simplificado para obras de restauro, em cima da lei de tombamento. Já funcionou, nós tivemos em Curitiba, em legislações anteriores, um alvará simplificado para regularização edilícia e fundiária, onde era uma folha, onde o proprietário fazia as suas observações, tinha um parecer de um arquiteto ou de um engenheiro dizendo sim, concordo com isso, ele saía poucas horas depois com um alvará simplificado, né? E isso dava a ele então possibilidade de ter a posse mais tranquila. Então, uma primeira sugestão, um alvará simplificado para obras de restauro. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Barão do Rio Branco. A Clarissa veio aqui uma vez, aliás, foram 2 visitas guiadas que você fez aqui pra gente, né? E a Câmara tem muito essa história com a Barão do Rio Branco. Eu trouxe algumas fotos antigas aqui, porque foi uma rua que pulsava, né? Numa época aí, quando que entrou a Estrada de Ferro? A inauguração 1894, né? 1800 e... Nossa, agora... eu acho que 94. Foi 1885. 1885 é a inauguração. A inauguração. Isso. Bruno, mas você tem as imagens? Aqui, ó. Que ela era até então Aquidabã, né? Aqui você pode dar uma pausa, Bruno, para a gente observar um pouco essa rua. A Praça Eufrásio Correia seria aqui, né? Que era o campo do Schmidlin. Então, essa era uma época que eles falavam que era um solo muito pantanoso, as casas eram ligadas por tábuas, para eles andarem em cima das tábuas e tal. E é justamente essa questão da escolha do local para a implantação da estação ferroviária que vai movimentar tudo isso, né? 1890. E daí o que vai acontecer? É interessante a gente observar, porque a Rua da Liberdade, depois ela passa a se chamar Rua Barão do Rio Branco, né? Em homenagem ao enfim, o ministro das nossas relações exteriores, diplomata, enfim.
O que vai acontecer ali? Ela começa pulsando. Então, o que inicialmente ela traz? A própria construção da estrada de ferro vai trazer inúmeros trabalhadores, engenheiros, pessoas, entrega de equipamentos, de insumos para a própria construção da estrada de ferro. Com o passar do tempo, ela faz essa ligação com o nosso porto de Paranaguá, que até então basicamente a nossa ligação era a Estrada da Graciosa, dificultosa, né? Então, assim, quando a gente faz essa comparação, digamos assim, com o organismo humano, é como se a estação ferroviária e a Barão do Rio Branco, a estação ferroviária fosse esse coração que bombava e a Rio Branco fosse uma artéria. O que vai começar a acontecer? Vão começar a surgir os hotéis no entorno, Tassi, Roma, enfim, né? Depois para frente o Yoncher, que é de 1917, se não me engano, ela vai começando a bombear, imigrantes, trabalhadores, o surgimento dessa necessidade de estabelecimento de locais que se alberguem essas pessoas, então os hotéis, a questão da refeição. Então ela vai bombeando e trazendo todos esses novos elementos que vão começar a compor a cidade, desde os imigrantes aos caixeiros viajantes, os comerciantes. E Curitiba até então, que tinha uma posição muito de subsistência, porque quando ela faz parte do caminho dos tropeiros e tal, ela é um lugar de passagem, ela não é um lugar de investimento, né? E a partir do auge da erva mate, a gente faz um caminho inverso, né? Os ervateiros sobem para Curitiba, de Morretes, de Paranaguá, de Antonina, eles vêm para cá para colocar os seus engenhos, enfim, e daí a estação ferroviária ela começa a ter essa função de alimentar outros locais com essa erva mate que era produzida e beneficiada aqui. Então a gente vê, com isso vem essa questão da construção da Assembleia Provincial, né, aqui pelo Guaita, e a gente vê começar a crescer. Tem a questão do Palácio da Liberdade, que também é construído. A gente vê a Barão se tornando uma via do executivo, dos poderes, né? Porque a gente tem a Assembleia Provincial, a gente tem o Palácio do Governo, mais para frente a gente passa a ter a Prefeitura de Curitiba, e ela é como se fosse a Avenida Cândido de Abreu. E, inclusive, são das sugestões do Agache essa criação do centro cívico, né? E é a partir da década de 50 que a gente começa a ver esse esvaziamento da Barão do Rio Branco, porque sai a sede do governo do estado, sai a Assembleia, entra a Câmara, né? Fica só a Câmara de Vereadores aqui. Sai o bonde. Sai o bonde. Aliás, pode passar para frente a próxima foto, que a gente tem foto do bonde ali em 1935. Bruno, pode deixar rodando. Que a gente tem primeiro o bonde de mula, depois o bonde elétrico, né? Dá até para ver aqui, ó, aqui os postes, já. né? A gente consegue ver que os postes são diferenciados em função dessa alimentação da eletricidade. E a gente vai ver que essa rua, né? Essa Rua da Liberdade, depois Rua Barão do Rio Branco, ela vai pulsar essa questão dos poderes, né? E automaticamente vai começar a receber uma arquitetura muito diferenciada, esses casarões que vão se construindo, ecléticos, né? Ela tem esse boom aí no início do século XX, muito em função da presença da ferroviária, né? Da estação ferroviária. É interessante, né, Clarice, que a estação ferroviária no campo do Schmirling tem essa localização de forma pensada em todo esse processo também, né? Ou pelo menos almejando-se que, estando instalado ali, haveria espaço, né, para esse crescimento todo a partir, né, da sua inauguração, né? E de fato, né, foi se dando ao longo. Se tem razão, toda a região foi planejada, foi loteada com ruas verticais, horizontais, absolutamente planificadas, o que não acontecia no resto da cidade. Estou tomando a fala, desculpe. Curitiba é famosa pela ligação leste-oeste, não é? Você citou a erva mate,
Então se chegava pela Avenida Batel e saía pela Avenida que hoje é João Goberto, que era a Estrada da Marinha. Se você fosse ao norte, hoje é a nossa Mateus Leme. E ao sul saía por onde? Não saía, era um banhado, eram pântanos que nos levavam a desviar o pântano e sair lá na Lapa. Então, a ocupação dessa região, ela se deu com muito mais dificuldade, mas com planejamento, né? Houve a necessidade de drenagens, houve a necessidade de grandes investimentos a Companhia de Melhoramento de Curitiba. Então, até hoje Curitiba tem dificuldade na questão sul, né? Se tem a grande avenida Marechal, né? Mas a cidade ali não o desenho foi muito simplório do planejamento urbano. Você não tem praças, você não tem centros de convivência, você não tem... Só recentemente com as ruas da cidadania, mas uma forçação de barra, né? O ônibus gera alguma coisa. Então, enfim, a questão leste-oeste de Curitiba sempre foi a mais utilizada, erva mate, você tem razão. E com a Barão se inaugura com qualidade a relação do centro com o sul da cidade, mas num trecho delimitado. Né? E hoje a gente vê alguns casarões bonitos ali, recuperados, tem um hotel. Sim, tem o Yoncher, o Hotel Yoncher, né? Que é esse que eu falei, que é de 1917. Ele não está aparecendo aqui, né? Não, ele está bem no comecinho. Bruno, pode passar para a próxima foto, vamos ver se a gente acha ele aí. E há também, além dessa questão do... Aqui ele já, deve estar mais ou menos nessa altura aqui. Então, onde tinha aquele banhado todo, que a primeira foto que a gente viu, já tem uma praça, né? Que é a nossa frase Correia. Já tem a praça, que e o os hotéis estão aqui desse canto. Isso, o Cândido de Abreu faz essa intervenção, né? Que ela foi mantida até o traçado dela, é mantido até hoje. Tem a fonte, né? A fonte que vem da França. A França fazia muitos artefatos fundidos em metal, né? E é feito todo esse desenho aí da praça, né? E é interessante ver como fica bonita, assim, essa questão. A gente tem uma quantidade, acho que são pelo menos 25 IPs na Barão do Rio Branco, né? Então, são prédios belíssimos. Alguns, graças a Deus, foram devidamente mantidos ao longo do tempo. Outros já estão emparedados para evitar a invasão. E a gente teve um boom, acho que uns 15, 20 anos de estacionamentos. Muito foi perdido de fachada que deu lugar, porque inclusive a gente tem na Barão uma quadra inteira que virou estacionamento, né? Que ela tem todo aquele entorno de lojas, mas é um grande estacionamento. As lojas, elas fazem o limite ali né? Elas dão um segundo uso, digamos assim, para o espaço e delimitam essa questão do estacionamento, né? E com a saída é interessante você ver, assim, eu me dei o trabalho na época que a gente estava fazendo o levantamento na pós, de olhar os comércios que haviam. Então, tem uma época que a Barão do Rio Branco é a Rua das Rádios. Quase todas as rádios de Curitiba eram sediadas na Barão do Rio Branco. Não sabia. Depois vem o Cine Vitória, né, na década de 60, e é engraçado, a minha mãe, ela tem 86 anos, e ela fala, eu gostava de ir no Vitória, era muito bom, mas era difícil chegar lá, tinha que pegar bonde e tal. Então, você vê, assim, que ela vai passar, também vai ter essa questão das lojas de departamento, lojas de eletrodomésticos, né? Na década de 60, 70, por aí. E depois parece que ela vai se dissolvendo, assim, ela vai perdendo um eixo central, assim, de ocupação, e ela vai começando a diversificar. Tem pelo menos quase uma quadra e meia são de imóveis do estado do Paraná, né? Então a gente tem ali, o MIS, que eu acho que é um bom exemplo, né, de revitalização do espaço. Nós temos do lado do MIS um imóvel que era uma delegacia. Tem várias áreas ali que são do estado que foram ocupadas por delegacias, enfim, imóveis da Polícia Civil como um todo. E que agora, com essa transferência, né, porque a gente vê, praticamente, hoje o IML está perto da DHPP, está perto de todas as delegacias, então se transfere, se coloca para fora desse centro urbano a
a aglutinação desses poderes, né, e dessas sedes administrativas, e acaba que esses imóveis nunca mais foram ocupados, né? Então tudo isso, e eu já vi ele entrar em leilão pelo menos umas 2 ou 3 vezes e não ter quem arrematasse, né? São imóveis muito bonitos da família Auer, bem ali no começo da Barão, no começo não, mais para frente, né? Você está citando esse aqui, não? Não, é bem para frente. Para frente. Eu acho que é 154, 174 o número, né? E eu vejo assim muitas discussões assim, né? A gente vê nas mídias sociais, o pessoal fala: "Poxa, como que deixaram, né?" Mas a família Auer, pelo menos ali, acho que não foi nem 10 anos que eles ficaram no imóvel. Eles construíram e depois saíram, né? Então, você vê que tem certas coisas que parece que depois que a Barão do Rio Branco perdeu, porque daí a prefeitura ficou lá no Paço, ela foi indo tudo mais para frente, né? E a Cândido de Abreu quase que é uma paralela com a Riachuelo, e ela tomou a vez e se tornou esse eixo aí entre os poderes, né? E a estação também deixou de funcionar. Deixou de então funcionar. Tudo aqui ficou meio paradão, né? E é interessante pensar até mesmo na questão do uso do shopping estação, né? Que ele vem, no início eram shows abertos para a população, shows gratuitos, é um auê, e parece que até hoje ele está tentando se consolidar. Parece que é uma rua assim que perdeu sua alma, é como se ela tivesse perdido a vocação dela. Ela nasceu para um objetivo e na verdade aquele objetivo já não existe mais, né? E são imóveis belíssimos, então essa coisa da caminhada, do conhecer, do reconhecer para se sentir pertencer. Isso eu acho extremamente importante. Eu acho que a educação patrimonial, em primeiro lugar, muito antes de turismo, porque é preciso que nós conheçamos a nossa cidade para valorizá-la, para depois os outros que não pertencem aqui a valorizem, né? Então tudo isso junto para dar um novo sopro, talvez, né, para essas regiões, porque você vê, é uma opulência. O Cine Vitória acabou virando o Centro de Convenções Curitiba, toda aquela fachada de vidro, assim. Perdeu a característica. É engraçado que quando eu ando pela Barão do Rio Branco, né, com os grupos também, é muito fácil eles entenderem e verem, né, a questão até, por exemplo, do cabeamento elétrico que se tornou subterrâneo. É perceptível isso. E assim, por pessoas comuns. Legal. Não é ninguém com um olhar tão apurado naquilo. Mas a partir do momento em que começa a se despertar o olhar para os detalhes, principalmente arquitetônicos e ao longo da rua. E a coisa até com os postes, né, que são esses, por exemplo, da foto, né, que estão lá até hoje. É um dos únicos lugares em Curitiba que tem dessa forma. E as pessoas ficam fascinadas com isso. As tampas de bueiro, tem tampas de bueiro dos anos 30, 20, ao longo da... É uma brincadeira você ficar procurando as tampas Exatamente. de bueiro, né? Não, e o próprio desenho da calçada é muito bonito de se observar, né? Porque ela é alargada depois que ela é criada, né? Então tem todo esse outro lado assim que é interessante da gente observar, ver todos esses detalhes assim e realmente trazer as pessoas a conhecerem, né? Porque eu valorizo, e tem até a década de 70 mais ou menos, até vir ser feita a implantação da canaleta do Expresso, vai passar ônibus ali, mas é um lugar de passagem, né? Então não tem uma permanência ali na rua, né? E daí com a questão da Travessa da Lapa se tornando essa grande rua para a via expressa, né? Parece que de certa forma desacelera ainda mais. Tirou tudo de nós aqui, né? O ritmo da Barão. E é uma rua tão bonita e assim a gente desacostumou de andar a pé. Andar olhando para cima, olhar as fachadas, olhar os detalhes. A gente está sempre com pressa. A gente está sempre olhando no celular quando não tropeçando na rua, por estar olhando muito para o celular. E esquece de olhar
para todas essas fachadas edificadas, para toda uma história que aconteceu aqui, que foi palco de tanta coisa, né? Havia um dos ícones do comércio ali, que era Hermes Macedo, né? As lojas HM, verdade. Nossa, e é um isso imóvel... Porque daí, durante o levantamento que a gente fez dos imóveis, eu fui olhando, assim, questão de 10 anos no Google Maps, você vê, foram 3, 4 comércios ali. Num período de 10 anos. Então você vê que realmente parece que nada mais permaneceu ali, como se realmente a alma dela tivesse... Não vinga, né? Não... Agora, de novo, qual foi a proposta do poder público durante esses 20 anos para revitalizar a rua? Então, é aí que eu quero fechar. Curitiba está devendo uma solução, não é? Com todo esse passado, com toda essa permanência que ainda tem, se perdeu muito, mas ainda tem uma permanência forte da boa arquitetura, nós não somos capazes de ter uma proposta objetiva para essa meia dúzia de quadras. Não é? O poder público está devendo. Tem inventário, tem plano para Riachuelo, mas fica lambendo mingau frio, não entra no âmago da questão. Né? Não altera o zoneamento, tinha que alterar o zoneamento. Nós temos que deixar de ser generalistas. Não é? Teríamos que ter um tomamento específico para o conjunto urbano da rua Eu sei Barão. que a eixo... Nos daria um detalhamento, nos daríamos possibilidades concretas, objetivas de ocupação da rua. Porque a Barão tem uma história específica, né? Claro, ela nasceu de uma história ela específica. está pedindo uma solução específica para ela há muito tempo. A Clarissa, assim, ó, só para concluir aqui, e daí eu vou pedir as sugestões de vocês, mas nós temos aqui 3 pessoas que trabalham para para esse resgate da história da cidade, né? Cada um no seu nicho, mas estão sempre ali batalhando por esse resgate da história. Quando você fala da Fundação Cultural, que tinha essa função também de linkar, né, a história do imóvel e fazer com... Socializar a informação. Socializar a informação. Aí vem a Clarissa, que socializa a informação a hora que ela fala sobre o cemitério, toda a história que o cemitério traz, né, que ele tem ali de personagens, porque na verdade a história do cemitério é a história de personagens. E a história da personagens cidade, né? da nossa história. E aí vem o Rogério que vai contar, vai fazer um passeio pelo centro e vai mostrar para as pessoas que aquilo tem muito valor. E as pessoas só olham lá a sujeira no centro, as portas fechadas, aquele caos assim que a gente... Né? Mas calma que nós temos muita história aqui para contar, tem muito valor isso aqui. E as pessoas não olham, né? Elas olham aquele ritmo frenético. Porque não conhecem, não receberam Porque não conhecem. E aí é que entram esses personagens aqui que estão conversando comigo. Isso. Clarissa, a tua sugestão, você tem alguma coisa assim que você imagine que o poder público possa fazer para que essa história seja vista e que as pessoas se sintam parte dela, para que elas valorizem essa história e o patrimônio? Eu acho assim que uma peça fundamental nessa equação toda é a população. A população também precisa se mobilizar e se colocar à disposição e buscar esse diálogo com o poder público, né? E a Câmara, ela tem essa função de ser a voz do cidadão. O camarista, o vereador, é a pessoa que vai trazer as demandas da cidade para serem discutidas. Então, eu acho que é necessário, sim, chamar esses comerciantes, fomentar a discussão, fomentar novas ideias, né, para a ocupação desses espaços, discutir possíveis ações que tenham como objetivo melhorar tanto a condição para o comerciante, mas também trazer a população. Você pode ter um imóvel restaurado, lindíssimo, sem alma, sem gente dentro, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa andando. Eu sei que o eixo Barão-Riachuelo, ele está em processo de tombamento, né? Apesar de não ter sido finalizado, ele está tramitando, né? Assim como, por exemplo, eu assumo a questão do tombamento do cemitério, ele demorou mais por minha culpa, né? Né? Mas
eu acho que é preciso, talvez, fazer algumas audiências públicas, chamar esses comerciantes, escutá-los. Quais são suas dificuldades, né? Isso. E, assim, promover ações, por exemplo, as feiras que a Câmara promove aqui. Por que não fechar alguns pontos da Barão, fazer uma promoção de, sei lá, fazer uma feira de final de semana de cultura, gastronomia, trazer algumas editoras para expor seus livros, porque eu acho que tudo nasce, tem que ter um interesse, tem que ter uma movimentação, a gente tem que chamar a população para olhar isso, porque é dela que a gente vai depender nessa ocupação, né? Não só da vontade do poder público, enfim, dos proprietários, a gente precisa que esses locais sejam frequentados. Então, trazer isso à tona, discutir com esses comerciantes, criar um canal de comunicação, né? De informação, assim como a gente tem que alimentar o cidadão com as informações sobre esses imóveis históricos e tudo mais, alimentar esses comerciantes e a própria população com as possibilidades de preservação, de salvaguarda desse patrimônio, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse diálogo, porque com certeza vão surgir muitas ideias disso, e eu acho que um trabalho persistente, não é fazer uma vez, mas fazer algo assim a médio prazo, pelo menos, né? Ao longo de um ano, uma programação, sabe? Realmente ocupar o espaço. Porque é como o Jefferson falou, durante o dia o comércio está ali, e à noite, e aos finais de semana, como é que fica a sua ocupação? O Rogério. Olha, eu sou muito de acordo com o que a Clarissa fala também, principalmente no que diz respeito à educação patrimonial, como um elemento chave para fazer essa ponte, né, justa e necessária entre a população e o meio urbano, o patrimônio histórico, artístico que existe, porque se não se conhece, não se preserva, não se utiliza, não se vive aquilo, né? Só incentivando e instigando as pessoas de maneira prática, dinâmica, eu já falo, né, dentro de uma característica que eu busco fazer também dentro do meu trabalho, de uma forma que seja atrativa, né? A gente tem a linguagem da internet hoje, que tem tudo muito rápido, muitas vezes efêmero até, mas é uma ferramenta que nós temos, né? E então, fazer com que a população cada vez mais esteja tanto pessoas que gostam muito da história e, principalmente, né, é o objetivo chegar naquelas que não têm tanto interesse, não sabem que aquela história existe. Elas não se interessam porque não sabem que essa história existe, né? Então, colocá-las em contato com isso faz com que os lugares sejam preservados, faz com que os lugares sejam vivos, de fato, né? E que os problemas em volta, lógico, com todo o aparato público, né, nas legislações que precisam ser executadas também, feitas em parceria com esses trabalhos todos, aconteçam, porque eu garanto, há muito interesse das pessoas em conhecerem a sua história. Haja vista nos eventos que fazemos relacionados à educação patrimonial, né? As visitas guiadas da Clarissa são lotadas, as pessoas me falam, meu Deus, é quase que impossível conseguir uma vaga lá. Eu falei, graças a Deus, que bom. Interessar, na verdade, né? Sabe? Interessar. E há muita gente... eu faço um trabalho de iniciativa privada, particular, né? E ainda assim há muita procura. Outros tantos, qualquer evento que haja características nessa semelhança, há muita gente querendo saber, procurando, né? Então, se há gente querendo isso, há formas de se resolver e de maneira muito eficaz, inclusive. Então, sou desse acordo também. Jefferson, você já tinha dado algumas sugestões. Tem alguma coisa para complementar? A Câmara Municipal tem comissão de urbanismo. Sim, nós estamos aqui nesse programa representando essa comissão de urbanismo e vamos passar as sugestões. A Câmara Municipal tem comissão de cultura, né? Então, mobilizar a sociedade, como falou a Clarissa, faz parte do processo de irrigação dessa casa, que ela é
o legislativo é fundamental para a evolução da cidade, ela é absolutamente necessária. As leis são aprovadas aqui, os orçamentos são aprovados aqui, então vocês têm um papel relevante. Mas no dia a dia nós precisamos atualizar o nosso inventário da arquitetura, né? Ele tem que ser atualizado junto da lei de tombamento, agora unificando o que é o IP com justificativa, o que é o IP de enxerto de barriga, como se diz no dia a dia, né? Qualificar essa listagem, isso é uma iniciativa fundamental. Por outro lado, nós não temos sequer um inventário das atividades culturais de Curitiba, não é? Se perguntar quantos teatros temos, nós não temos essa resposta objetiva, não é? Quantas galerias de arte nós temos, não é? Então eu acho que qualificar, fazer um mapa, um layer com esse equipamento cultural todo, isso dá um mapa, né? Isso talvez seja o início de uma qualificação em conjunto, né, do que é patrimônio histórico, colocar os IPs, colocar os teatros, colocar os bares que fazem atividade cultural, e fazer um layer sobre isso, tornar isso uma informação pública. E a partir desta quantificação e localização, um incentivo. Né? O imóvel uma atividade cultural que usa uma UIP pode ter um incentivo a mais, né, do que os outros que não ocupam. Então, as soluções são essas, são clássicas, mas eu acho que parte fundamentalmente, que nós estamos falando aqui, da divulgação da informação. Né? Curitiba tem festivais de padrão internacional, né, de música e 3 até, de música clássica, que é uma parte, né? E não se tem essa temática posta, né? Não ocupa o território, não ocupa a cidade com esses festivais. Então, perde-se a oportunidade, né, de colocar o público externo, que tem a capacidade de divulgação muito maior, dentro da nossa cultura. Então, acho que as sugestões são várias nesse sentido, né, de colocar de novo a Câmara Municipal, a cavaleira desse processo. Acho que tem capacidade, já demonstrou isso. Fizemos aqui várias atividades em conjunto, vários seminários de urbanismo, trouxemos aqui para dentro, a casa sempre nos recebeu muito bem. E eu quero deixar como contribuição, Michele, um trabalho que fizemos já há alguns anos, foi a minha dissertação de mestrado, que chamamos de arquitetura resultante, né, com a preservação do patrimônio edificado em Curitiba. Frequentei muito essa casa, nos seus arquivos, toda a legislação que toca na questão do patrimônio está aí relacionada. Bruno, pode pôr aqui não sei se está pegando direitinho aqui o livro. Procuramos um presente para nós, muito legal. A gente usa bastante em pesquisa, dá para ler? Estou trabalhando numa edição atualizada, precisamos aí talvez de voltar essa parceria que fizemos naquela época, que tentamos classificar a arquitetura, que tipo de intervenção se fez, porque se fez, tentando uma cronologia com a evolução urbana da cidade, a legislação de UIP, de UIEP, etc. Então aqui é quase como um relatório de tudo o que a cidade fez, institucionalmente, claro, né, no sentido de entendermos qual é o próximo passo. Então fica aí como um regalo, uma contribuição para a Câmara Municipal. E para me estender um pouquinho mais, eu acho que nós temos que nos antecipar. Vocês talvez saibam, nós tivemos 2 grandes inovações postas a nível federal que estão sendo regulamentadas nesse momento, e acho que a Câmara Municipal tem o seu papel. A primeira delas é o programa Minha Casa Minha Vida, que tem um artigo específico sobre a revitalização de centros históricos. Foi uma iniciativa de alguns prefeitos, o relator assumiu na íntegra o processo, essa rúbrica está lá posta, ela vai ser muito útil. Insisto que a Prefeitura, através da Câmara, deveria se atualizar, montar um debate sobre isso. O segundo, talvez um pouquinho mais a médio prazo, é a atual reforma tributária que foi aprovada. Também tem tópicos exclusivos, eu vou falar exclusivo com todas as letras maiúsculas, para a redução de taxação tributária de impostos para atividades em centros históricos. Então, mais uma vez, a Câmara tem que se atualizar, nós temos esse material sistematizado,
participamos no Congresso durante esses debates. Eu acho que vocês têm uma responsabilidade de trazer esse debate para que Curitiba possa se atualizar. Estou usando essa palavra repetindo ela, porque acho que é o espaço de vocês se atualizarem em relação a essa nova legislação que está posta. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço o livro que nós ganhamos aqui, agradeço a presença de vocês. Foi muito bom conversar com vocês, acho que trouxe muito esclarecimento para quem está ouvindo, para mim também. E no próximo programa nós vamos falar com a Prefeitura sobre o programa Rosto da Cidade, que é essa restauração do centro, né? Já que quando a gente fala de centro, a gente acaba falando de história, porque o centro tem mais de 300 anos, né? E a gente vai falar sobre os apartamentos retrofit. Não sei nem se vocês já ouviram falar, mas já ouviram que é uma restauração de apartamentos dos anos 70, 80 e que tem trazido resultados muito legais. Alguns são no centro, então a gente tem uma reportagem sobre isso. E para quem está nos assistindo aqui, eu peço que compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente também possa ampliar o debate. Comentem, coloquem aí as impressões de vocês sobre o centro. Pode escrever aí nos comentários se vocês já foram pintar na Rua 15, né? Como é que foi isso de você? Qual que é a tua relação com o centro da cidade? Escreve aí pra gente. E eu vou pedir para vocês também seguirem a gente nas outras redes sociais. Nós estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos no Twitter. Então tem várias formas de interação aqui com a Câmara. Aceitamos sugestões de novos podcasts, novos debates. De novo, agradeço a presença de vocês e agradeço o pessoal que está assistindo pela audiência.